Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Espero que o final de semana de vocês tenha sido abençoado por Ele. Pessoal, eu estava aqui me atualizando, lendo notícias. Cheguei do serviço, fui ler as notícias, me atualizar e me deparei com uma que me chamou muito a atenção. E na sequência dela eu fui me atualizando, pegando outras que mostram a situação do mundo. Todos os dias a situação piora um pouquinho. Ela está degringolando, está se dissolvendo aos poucos. Todos os dias tem uma pequena piora. E eu vou mostrar algumas delas para vocês. Antes de mostrar, eu queria pedir a você que não está inscrito no canal, que se inscreva no canal, que compartilhe os vídeos, que dê seu comentário, seu like. É importantíssimo. Me digam o que vocês acham desse conflito. Eu quero saber aí. Ponham nos comentários, tá bem? Vamos lá. O que aconteceu nesses últimos dias? Vamos lá, eu vou pôr na tela. Rússia diz ter estreado o uso de um artefato militar invencível. Tá? Eles classificam como invencível, mas eu diria que é muito mais difícil de se interceptar. Uma vez que esse míssil chamado Kanjil, ele viaja a 12 mil quilômetros por hora. E para piorar, ele ainda é muito fácil de se manobrar. Tem uma manobrabilidade excelente. Então é algo surreal que está acontecendo. São equipamentos totalmente novos sendo utilizados. Equipamentos esses que causam uma destruição muito grande. Aí as pessoas falam assim, mas é porque tem as profecias. Eu sei. Eu sei que tem profecias que elas vão se cumprir. Queira o mundo ou não, elas vão se cumprir. Mas eu peço a Deus que, se não for o tempo, que ele evite mais derramamento de sangue. Por quê? Quem paga é Vladimir Zelensky? Não. É Vladimir Putin? Não. Biden? Também não. Nenhum deles paga o preço. Quem paga é o povo. Quem paga são os soldados que não tem briga nenhuma com o outro lado, mas que acabam se matando por ordem desses que brigam e não têm coragem de se enfrentar. Esse é o grande problema. São os inocentes pagando com o bem mais precioso que o ser humano tem, com a sua vida. E isso não se recupera. Bens materiais é possível recuperar. Dá para reconstruir. Mas a vida não. Então vejam só. No mesmo dia, soldados ganharam território em cidades estratégicas. O presidente ucraniano, e eu falei Vladimir Zelensky, mas é Volodymyr, que é uma variação de Vladimir também, pede diálogo para retomar a integridade territorial de seu país. A Rússia segue dando sinais de que não tem a intenção de recuar na invasão. E não tem mesmo. Eles já deixaram isso mais do que claro. Eles deixaram cristalino que não tem a intenção de recuar, a não ser a intenção de alcançar os seus objetivos. E isso é um fato. No sábado, soldados russos ganharam territórios em cidades estratégicas do país vizinho e o presidente Vladimir Putin anunciou que passou a usar mísseis hipersônicos, tá? Na guerra que completa 25 dias. Vejam só. De acordo com Moscou, o míssil Kinjal, não é Kanjil, é Kinjal, desafia todos os sistemas de defesa antiaérea, porque sua velocidade, que é cerca de 12 mil quilômetros por hora, e sua grande manobrabilidade fazem com que seja impossível ou muito difícil interceptá-lo. Eu diria que muito difícil. Não seja impossível, mas dificulta demais a vida dos operadores dos sistemas de defesa antiaérea. Então eles começaram a usar e já teve ataques aí na Ucrânia com esse tipo de armamento. Para completar, para facilitar, né? A Ucrânia não pode aceitar nenhum ultimato da Rússia. O presidente afirma que exigências russas só serão aceitas quando não houver mais nenhum cidadão ucraniano no país. A Ucrânia não pode aceitar nenhum ultimato da Rússia, declarou nesta segunda, dia 21. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em entrevista a veículo de comunicação estatal regional. A Ucrânia não pode aceitar nenhum ultimato. Primeiro, terão que destruir a todos nós.
Só então seus ultimatos serão respeitados, disse ele ao Suspune, site de notícias que publicou o vídeo dessa entrevista, tá certo? Aí vocês vejam só, nós temos aí Estados Unidos, União Europeia, sancionando a Rússia, levando outros países a aplicar essas sanções, dificultando totalmente a vida da Rússia, claro. Eu não estou defendendo nem o lado da Rússia e nem o lado da Ucrânia, pessoal. Porque ali é as duas faces da mesma moeda. Todos eles querem uma coisa, controle e poder. E vocês sabem do que eu estou falando, é que eu não posso falar abertamente aqui, certo? Mas vejam só, você tem sanções dos Estados Unidos, sanções da União Europeia, que agora estuda romper com a Rússia, até mesmo na questão do petróleo. O que pode elevar ainda mais o preço do barril. Segundo alguns cálculos, algumas fontes, pode chegar até $500 um barril. Olha o preço que está a gasolina com barril a 120, $150. Então imagine a quanto pode chegar um litro. Não é brincadeira, gente, o que está acontecendo. É algo muito grave. $500 um barril é algo muito difícil de se conceber. Para completar o fato, a OPEP não quer aumentar a sua produção, mesmo tendo capacidade ociosa para aumentar essa produção e suprir, para ajudar a diminuir o preço, mas eles estão querendo o quê? Lucro. Estão querendo lucrar. Estão errados? Ao meu ver, não totalmente. Eu também ia querer lucrar alguma coisa. Então eu não ia entrar no meio dessa guerra se eu fosse um grande produtor de petróleo. Mas há de se convir que eles poderiam ajudar e muito se diminuíssem, se aumentassem a produção para poder diminuir o preço. A Europa depende cerca de 40% em energia da Rússia. Agora imagine um rompimento total. Os problemas que vai causar para quem? Para o povo mais pobre. São eles que vão sofrer. Os ricos e abastados vão ter dinheiro para ter geradores, para ter energia. As pessoas mais pobres é que vão pagar o preço. E é onde a corda sempre arrebenta, do lado mais fraco. Os Estados Unidos e a Rússia estão em um momento de praticamente rompimento total das relações. O embaixador o embaixador americano na Rússia foi convocado após as falas de Biden, dizendo que Putin é um criminoso de guerra. Então a coisa está piorando um pouquinho a cada dia. Eu vou mostrar para vocês. Ó. A Alemanha pede para a OPEP aumentar a produção e alerta contra lucros por sanções. A OPEP quer mais a lucrar, isso é fato. Eles não vão aumentar por esse motivo. Vejam só, mais notícias aqui. Rússia alerta que barril do petróleo pode chegar a $500 com o embargo da União Europeia. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, alertou hoje que a renúncia ao petróleo do país, que é debatida pela União Europeia, elevaria os preços do barril para cerca de $300, com possibilidade de altas ainda maiores, chegando a alcançar aqui os $500 que fala na manchete. A possível represália ocidental contra a invasão da Rússia à Ucrânia, segundo o representante do Kremlin, poderia fazer o barril saltar de valor até $500. Novak, em entrevista coletiva, garantiu que é impossível renunciar ao petróleo russo, mas que essas declarações são feitas porque são importantes para os políticos. Então eles dizem assim, olha, estamos analisando. Esse analisando, se chegar a acontecer, minha gente, você pode apostar aí a R$40 o litro de gasolina. Vai ser uns R$40, R$45 o litro. Porque chegar a $500 o barril, aí com a ganância que vai ter em cima de lucros, você pode apostar que vai acontecer isso.
chegar a uns 40, 50 reais o litro, tá? Vejam só, mais notícias. Desinformação você vai encontrar dos dois lados. Enquanto você vê a Rússia usando armamentos hipersônicos, mísseis hipersônicos, há funcionários, alto-funcionários dos Estados Unidos dizendo, olha, eles estão com problemas de estoque, estão com falta de estoque de mísseis de precisão. Não é isso que nós vimos acontecer no shopping em Kiev. Foi bem preciso o ataque. Claro, tem um ou outro míssil que falha? Tem. Nos Estados Unidos tem, na Rússia tem, na China tem. Em todos eles vai ter. Mas a maior parte ele vai funcionar, vai fazer sua função. Se não for interceptado, ele vai acertar o seu alvo. Isso é um fato. As forças russas estão começando a ter problemas de estoque com munições guiadas com precisão, disse um alto funcionário de defesa dos Estados Unidos a repórteres nesta segunda-feira. As munições guiadas com precisão referem-se a mísseis que visam um local específico, em oposição a bombas burras, que não possuem tecnologia para focar em um alvo específico. Não é isso que a gente está vendo. E que eles próprios mostram, né? Eles estão mostrando, olha, atacaram aqui o shopping. Com certeza teve uma precisão muito grande. Temos mais aqui, ó. Estados Unidos teme guerra cibernética e diz que Rússia planeja novos ataques. Vocês viram o que aconteceu com gasodutos lá nos Estados Unidos? Isso foi só uma amostra. Numa guerra cibernética vai acontecer muito mais. Se a Rússia resolver fazer ataques cibernéticos e eles têm capacidades, segundo a própria inteligência americana, tem capacidade de atingir os Estados Unidos com esses ataques cibernéticos, eles vão causar um estrago muito grande. Ó. Os serviços de inteligência norte-americanos dizem monitorar supostos planos russos de promover ataques cibernéticos contra instituições públicas e empresas dos Estados Unidos. Nesta segunda, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que há um risco de a Rússia realizar ataques cibernéticos contra o país, em resposta às sanções pela guerra na Ucrânia. Tá? Em comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden pediu que empresas privadas reforcem a segurança tecnológica. Faremos de tudo no nosso poder para defender a nação e responder aos cyberataques. Mas a realidade é que grande parte da infraestrutura essencial da nação é controlada e operada pelo setor privado, que deve agir para proteger os serviços críticos dos quais todos os americanos dependem. De repente, um ataque desse pode afetar a entrega de água, levar água às casas, eletricidade. Então é algo muito grave um cyberataque desse. Pode cortar o fornecimento de água. Pode cortar o fornecimento de energia. Pode cortar o fornecimento de combustíveis pelo país, porque eles fecham ali os gasodutos até que a empresa recupere o controle. Demora bastante. Então é algo sim a se preocupar. E para vocês verem que agora eles já estão preocupados com ataques dentro dos Estados Unidos, esses cyberataques. Certo? Vamos lá, ó. Rússia suspende negociações de paz de acordo de paz com o Japão após sanções, tá? A Rússia e o Japão ainda não encerraram formalmente as hostilidades da Segunda Guerra Mundial por conta do impasse em relação às Ilhas Kurilas, tá? A Rússia se retirou das conversas por um acordo de paz com o Japão e projetos econômicos conjuntos relacionados às Ilhas Kurilas, disputadas pelos dois países, por conta das sanções impostas pelo governo de Tóquio. E vocês sabem que é pela invasão da Ucrânia, né? Então vocês vejam, o acordo de paz que eles estavam ali costurando está suspenso. Vejam só, é no mundo inteiro que está acontecendo, não é? O conflito bélico está acontecendo na Ucrânia, mas essa guerra já se expandiu para o mundo todo.
Estados Unidos anunciam restrição de vistos a funcionários do governo do Dragão. O secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que a decisão foi tomada em decorrência das violações aos direitos humanos realizadas pelo país asiático. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta segunda que a Casa Branca restringirá o acesso a vistos e aos funcionários do governo do Dragão, tá? Vocês estão vendo aí. Através de uma publicação nas redes sociais, o governista alertou que a decisão baseia-se nas violações aos direitos humanos realizada pelo país asiático. É só uma desculpa, porque isso é uma consequência desse conflito bélico que está havendo. E não vai ser só lá na Ucrânia, a coisa vai se estender, vai chegar aqui na América do Sul também, ó. Estados Unidos preparam defesa contra a Rússia e China na América do Sul. Tomaremos medidas para defender nossa segurança e os nossos interesses nacionais, anuncia Brian Nichols, tá? Os Estados Unidos decidiram bloquear iniciativas da Rússia e da China para a expansão da influência política, econômica e militar na América Latina, e principalmente em países da América do Sul. Eles acordaram para a vida agora. Porque há quanto tempo a gente vem falando que eles estão se expandindo aqui no quintal americano, na América do Sul. Estão praticamente na porta da casa dos americanos e os americanos estavam dormindo, aceitando numa boa. A guerra de Vladimir Putin na Ucrânia levou o governo americano a rever relações com governos da região sobre critérios mais estritos do interesse dos Estados Unidos, com reflexos diretos em decisões de política externa, cooperação militar e investimento privado. A mensagem mais recente e eloquente foi transmitida na semana passada por Brian Nichols, tá? Todas essas fontes aqui você encontra facilmente lá no Google, mas ainda assim eu vou mandar lá no nosso canal do Telegram, que está aí na descrição. Então entre lá que eu vou mandar para vocês poderem ler todas elas, porque não é impossível ler todas e fazer um vídeo que seja mais enxuto, né? Nós já estamos até passando do tempo que eu tinha estipulado aqui. Então vocês vejam como está a situação. Está se expandindo. Você vê os Estados Unidos enviando militares para a Austrália. Você vê os Estados Unidos enviando mais militares para a Europa. Você vê ele quase rompendo relações com a Rússia. Em resposta a cyberataques russos. Tudo isso está convergindo para o quê? Para uma WW3. Vocês sabem do que eu estou falando. Ela já se expandiu, já se espalhou pelo mundo. Você vê esses conflitos claramente. Esse conflito de interesses. O conflito bélico ainda está restrito àquela região da Ucrânia. Mas ele pode se expandir rapidamente, num piscar de olhos. Basta um pequeno erro. Ou a vontade dos governantes, né? Vamos aguardar e pedir a Deus que, se não for o momento, que termine aí no diálogo, tá certo? Um grande abraço, até a próxima e que Deus abençoe a todos.